Mateus capítulo 7. A partir do verso 1. Nós vamos ler alguns versos aí do capítulo 7. Depois nós vamos passar lá para o capítulo 13. É uma leitura extensa, mas importante. Talvez a leitura seja mais que suficiente para tirarmos lições nessa noite para nossas vidas. Mateus capítulo 7, é o finalzinho do Sermão do Monte. Então Jesus está alinhavando os últimos comentários sobre a vida. E o Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, ele é um código de conduta do reino de Deus. Jesus está ali estabelecendo a nova maneira de se viver, obedecendo a lei, sendo justo, cumpridor das coisas da lei, mas também observando muito mais a graça e a percepção das coisas que são justas no tempo da graça. Então os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus são capítulos preciosos nas Escrituras, que Jesus começa a inaugurar os preceitos do rei e anunciar aquilo que era verdadeiramente justo perante Deus. Então no capítulo 7, Jesus está encerrando o Sermão do Monte, e aí ele está dando as últimas palavras em relação a isso. E começando no verso 1 do capítulo 7, diz assim, eu vou ler na Nova Versão Transformadora, é a mesma que está no Data Show. Se você quiser acompanhar no Data Show, não tendo a versão, provavelmente você vai acompanhar melhor, mas não feche a sua Bíblia, por favor. Diz assim, Mateus capítulo 7, versículo 1: não julguem para não serem julgados, pois vocês serão julgados pelo mundo como julgam os outros. Serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los, porque você se preocupa com o cisco no olho. No verso 24, mesmo livro de Mateus, capítulo 13, verso 24. Diz assim: essa foi outra parábola que Jesus contou. O reino dos céus é como um agricultor que semeou boas sementes em seu campo. Enquanto os servos dormiam, seu inimigo veio, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando a plantação começou a crescer, o joio também cresceu. Os servos do agricultor vieram e disseram: o campo em que o Senhor semeou as boas sementes está cheio de joio. De onde ele veio? Um inimigo fez isso, respondeu o agricultor. Devemos arrancar o joio? Perguntaram os servos. Não, respondeu ele. Se tirarem o joio, pode acontecer de arrancarem também o trigo. Deixem os dois crescerem juntos até a colheita. Então direi aos ceifeiros que separem o joio, amarrem-no em feixes e queimem-no, e depois guardem o trigo no celeiro. Agora vamos passar para o verso 36 do mesmo capítulo 13. Mateus 13, 36. Em seguida, deixando as multidões de lado de fora, Jesus entrou em casa. Seus discípulos lhe pediram: por favor, explique-nos a história do joio no campo. E Jesus respondeu: o filho do homem é o agricultor que planta as boas sementes. O campo é o mundo, e as boas sementes são o povo do reino. Os joios são as pessoas que pertencem ao maligno, e o inimigo que plantou o joio no meio do trigo é o diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os que fazem a colheita são os anjos. Da mesma forma que o joio é separado e queimado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles removerão do reino tudo o que produz pecado e todos os que praticam o mal, e os lançarão numa fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Amém, irmãos? Feche os seus olhos, vamos orar? Deus maravilhoso, nós te agradecemos por essa rica e preciosa palavra, papai. Obrigado. Instrução para nós, ensino e alimento para a nossa alma e nosso espírito nesse momento. Nós estamos diante da tua palavra e queremos sim que ela fale muito mais do que nós. E agradecemos ao Senhor pelos ensinos de Jesus lidos nessa noite. Que isso abra o nosso entendimento pelo poder do teu Santo Espírito, para podermos entender a tua palavra,
compreendendo, poder aplicar na nossa vida. Nós oramos te agradecendo e te louvando pela tua palavra em nome de Jesus, e você diz amém. Muito bem, irmãos, você pode observar que apesar da leitura ter sido bem extensa, de vários versículos, existe uma tônica, existe um fator predominante nas leituras que fizemos aqui no capítulo 7 e no capítulo 13, que é o julgamento, ou julgar. E quando nós começamos a meditar nessa palavra para compartilhar com a igreja, veio muito o sentido desse julgamento humano. E Jesus não deixa-nos devedores ou sem saber o que realmente nós precisávamos saber a respeito de julgamento. O primeiro deles está pelo fato de nós, às vezes, querermos julgar as outras pessoas. E quando Jesus fala no capítulo 7, verso 1, não julgueis para que não sejais julgados, ele não está falando pela proibição do julgamento que nós precisamos ou queiramos fazer em relação a uma outra pessoa, mas é observando o critério do julgamento. Então, as questões do julgamento devem ser proibidas, devem ser evitadas, aniquiladas da nossa vida, se nós formos julgar uma outra pessoa baseado no nosso julgamento, nosso senso próprio de justiça, e principalmente se formos falhos naquilo que estamos julgando. Então, o que Jesus está falando do julgamento em relação a outra pessoa, e essa proibição vai pelo fato de eu querer que uma pessoa corrigir, admoestar uma pessoa numa falha, num pecado, num erro em que eu mesmo o cometo. Então, o que Jesus está falando sobre da maneira como você julga também será julgado na mesma medida, ele está nos alertando quanto à hipocrisia do julgamento alheio, de olharmos a vida de uma outra pessoa falhando na mesma situação e querendo advertir, corrigir uma pessoa para que ela vença. E isso Jesus está dizendo, não faça isso. E ele dá aí, Jesus é muito habilidoso na utilização de parábolas, e ele dá aqui uma conotação de uma coisa escandalosa. Ele diz, olha, como é que pode uma pessoa querer observar um cisco? Quem já teve um cisco no seu olho, irmãos? É uma coisa pequenininha, incômoda, quase imperceptível. Às vezes você chama a pessoa e diz, olha aqui o cisco no meu olho. A pessoa não consegue ver porque é quase imperceptível. Mas ele diz que a pessoa, quando julga sem observar a sua própria vida, é como aquele que olha e vê e consegue identificar um cisco no olho do seu irmão, de uma outra pessoa, mas não consegue enxergar uma trave. Por favor, uma trave é uma tala, um pedaço de tronco mesmo. Então Jesus, ele faz aqui uma comparação escandalosa de algo que talvez seja imperceptível e que uma pessoa que julga consegue ver, mas ela não consegue ver algo que é completamente escandaloso, gritante na sua própria vida, mas ela não consegue ver, e ainda consegue enxergar isso no outro. Então essa questão do julgamento dos outros não nos impede de observar a vida de uma outra pessoa baseado num outro critério, que é o que ele fala a partir do verso 17, quando ele fala sobre os frutos. Então o que Jesus está falando sobre o nosso alerta em relação às pessoas, a julgar outra pessoa, é pelo critério que nós estamos adotando, pela justiça, pela firmeza, pela dureza da aplicação da nossa justiça, do nosso julgamento a uma outra pessoa, quando na verdade nós não estamos vivendo essa vida. E é claro, Jesus está dizendo, cuidado, observe, se for para fazer assim, nem julgue, não julgue. É essa a proibição, sobre a incapacidade de uma pessoa não enxergar as suas próprias falhas, mas naquelas mesmas falhas ela critica, ela observa, ela chama a atenção de uma outra pessoa que esteja cometendo. Mas ele dá a comparação aqui da segunda parábola, que é a questão da árvore. Ele diz, a árvore boa produz bons frutos, e a árvore ruim produz frutos maus. Então aqui nesse momento, Jesus está dando chance de nós observarmos a vida de cada uma das pessoas que nos rodeiam, avaliando os frutos que ela produz, o caráter, a vida, a essência de Deus que ela carrega. Então ele diz que é impossível que uma árvore boa produza frutos ruins, como também é impossível que uma árvore ruim produza frutos bons. Então quando ele fala sobre isso, e ele conclui aqui no versículo 20, por isso é possível identificar uma pessoa pelos frutos, Jesus está dando aqui um parâmetro para o julgamento que nós temos que ter em relação às outras pessoas. A proibição está no fato de você às vezes observar falhas nos outros, eu ver falhas em você, e que eu mesmo as tenha,
e não consiga corrigir na minha vida, não consiga nem ver na minha vida, mas queira corrigir você. Esse é que é o problema. Mas observar se uma pessoa produz bons ou maus frutos, Jesus está dizendo que é possível sim, e que nós temos que estar alertas com relação a isso, porque frutos ruins são advindos de uma árvore ruim, e frutos bons vêm de uma árvore boa. Então isso é uma maneira de Jesus nos alertar sobre as nossas relações pessoais, na possibilidade de você, não conseguindo ajudar uma pessoa que é árvore ruim, que produz frutos ruins, que você avalie se é bom estar perto ou não, se é bom se relacionar ou não. Então aqui o que Jesus está falando não é da questão exclusiva do julgamento, mas é questão exclusiva do nosso relacionamento. Então se a pessoa produz frutos ruins, provavelmente o seu caráter, a sua vida, a sua intimidade, ela é ruim, e provavelmente a sua relação com Deus é nula. Então esse julgamento que fazemos em relação às outras pessoas, ele tem que somente ter a advertência, o cuidado sobre queremos julgar as pessoas sem nós mesmos nos alinharmos para isso, ou sermos falhos naquilo que nós estamos corrigindo. A segunda coisa que Jesus está falando é sobre o auto-julgamento, porque ele continua no versículo 21, falando de pessoas que no final dos tempos se aproximarão dele no final dos tempos, e se acharão dignos de entrar no reino. E quando eles falam isso, eles estão relatando coisas que aparentemente chamam a atenção, em que as pessoas olhando, observando, podem entender, tem vida de Deus nela, tem fruto nela, porque ela fala sobre exorcizar demônios, expelir demônios, sobre fazer milagres, por profetizar. E essas pessoas que estão se apresentando diante de Jesus no final dos tempos, como ele diz aí no verso 21, então haverá pessoas que aparecerão diante de Jesus, dizendo-se seguidor da vontade do Pai, mas com falha do seu auto-julgamento. E esse é o segundo ponto da nossa palavra nessa noite, é a condição que nós temos de nos autoavaliar, de não ser necessário que alguém nos corrija, que alguém nos faça uma advertência, mas nós mesmos saibamos que frutos estamos produzindo, porque está ligada aqui uma relação com a outra. Ele fala sobre os frutos, e ele está dizendo, pelos frutos se conhecerá a pessoa, mas em sequência ele fala que no final dos tempos, algumas pessoas que não conseguem avaliar o seu próprio fruto vão se apresentar diante de Jesus, dizendo-se merecedores. Então elas vão dizer no verso 22, nós profetizamos em teu nome, expulsamos demônios, realizamos muitos sinais. E a resposta daquele que sabe avaliar frutos, que é Jesus, diz, eu não conheço vocês. Então veja como é fácil às vezes maquiar um fruto, maquiar uma vida, e que para nós é fácil observar frutos ruins, mas às vezes também é difícil para nós avaliarmos se um fruto bom está vindo de uma árvore boa. Quer dizer que às vezes podemos ser enganados pela produção de um fruto que nós, na nossa visão pessoal, aparenta ser bom, mas o que Jesus está falando aqui é de uma avaliação pessoal, de eu olhar para a minha vida e você olhar para a sua e observar quem serei eu no dia da volta do Senhor Jesus, no julgamento final. O auto-julgamento, repita comigo, o auto-julgamento, mais forte, o auto-julgamento é a percepção que você tem de que você precisa avaliar a sua vida, e talvez as coisas que você faça, que aparentemente são glamorosas, chamam a atenção, não sejam frutos de uma árvore boa. Quando Jesus passa lá para o capítulo 13, ele vai contar uma parábola das mais especiais das Escrituras, e Jesus faz algo que geralmente ele não fazia, ele explica a parábola. E o fundamento da parábola aqui, irmãos, é o julgamento divino. Apesar de você conseguir, Jesus mesmo falar de cada parte da parábola, dele explicar quem é cada um na parábola que ele conta, o princípio, o fundamento principal da parábola, por acaso a parábola é isso mesmo, um só ensinamento, apesar de ter várias conotações, apesar de ter vários ensinamentos, mas o fundamento da parábola aqui, do joio e do trigo, é um juízo final, é o julgamento final. E aí nós entramos na área em que nós precisamos sim parar e observar que isso vai acontecer, um juízo divino sobre nossas vidas, independentemente
Se eu julgo ou não julgo o irmão, se eu julgo bem ou mal, independentemente se eu me autoavalio, se eu julgo a minha vida e procuro viver princípios do reino, se eu não estou me enganando, independentemente disso haverá uma justiça, um juízo divino. E ele dá esse parâmetro aqui do juízo divino, dizendo nessa parábola que ele vai acontecer, porque muitas pessoas, irmãos, podem estar achando que porque ninguém tem direito de me julgar, ou também eu sou digno do meu auto-julgamento de receber misericórdia, Deus sabe que eu sou pecador, eu sou falho, pode achar que apesar disso tudo, das nossas justificativas, dos nossos argumentos, não haverá no tempo final um juízo, e ele vai acontecer. Então por isso Jesus conta essa parábola. Ele diz que um homem, um agricultor, ele saiu a semear e semeou sementes boas. E ele jogando essa semente, os seus ajudantes, cooperadores, colaboradores, o ajudaram e viram a maneira como ele preparou a terra e semeou aquela boa semente. E semeando essa boa semente, ele passou e foi descansar. E era comum, na concorrência daqueles que produziam, fazer, alguns concorrentes desleais faziam exatamente como Jesus está falando. Então a parábola de Jesus aqui está falando de algo que eles conheciam, eles sabiam. Então provavelmente um mau concorrente passava a noite e via aquela plantação, a terra toda trabalhada, já as sementes colocadas lá na sua cova e preparada para o nascimento, e esse concorrente mau ia lá e jogava sementes de joio, e aí isso atrapalhava toda a produção e também a sua colheita. Então aquilo que Jesus está falando na parábola é algo que eles conheciam e que às vezes poderia acontecer, ou acontecia. Então quando aqueles homens que trabalhavam com o agricultor, com o dono da terra, conseguem perceber que existe lá algo diferente na terra, eles procuram o dono e dizem: olha, alguém plantou algo diferente, plantou joio, sementes de joio no meio do trigo. Quem é essa pessoa? E eles perguntam a segunda coisa: nós devemos arrancá-lo agora? Agora que nós percebemos que tem algo que não foi plantado por ti, Senhor, nós devemos arrancá-lo? E o dono da vinha, o agricultor, o dono da terra diz: não arranque agora, porque pode ser que arrancando o joio, vocês tragam junto o trigo. Mas permaneça, deixe que eles cresçam, e crescendo no tempo certo, nós vamos arrancar primeiro o joio, amarrar em feixes, e vamos jogar no fogo. E aos celeiros nós vamos juntar os grãos de trigo. Jesus então depois vai explicar cada uma das coisas. Então ele diz que o agricultor é o Senhor, é Jesus. As sementes boas são as pessoas do reino de Deus. O joio são aqueles que são levados e possuídos pelo inimigo, são os descrentes, os incrédulos. O inimigo é Satanás, é o diabo. O campo é o mundo. E aí a gente precisa parar um instantinho para poder avaliar isso, irmãos. Às vezes nós falamos, eu já vi muitas vezes pessoas pregarem relativo à igreja, mas a igreja está dentro da nossa concepção de mundo, dos seres humanos, planeta Terra. A igreja está dentro disso, mas a questão que Jesus está falando aqui é da semelhança que possa haver entre o joio e o trigo. E a advertência sobre essa semelhança, sim, é nosso ponto principal de análise aqui. Porque quando aqueles homens chegam para o agricultor e falam sobre essa possível fraude, essa sabotagem de se jogar grãos de joio no meio do trigo, eles estão falando, advertindo para a necessidade de tirá-los nesse momento. E Jesus está dizendo: não, através da parábola está dizendo: não façam agora, vai chegar o tempo certo de serem separados. E algumas questões precisam ser observadas aqui nesse momento, porque apesar de serem semelhantes, eles não são iguais. O pêndulo do trigo e o grão do trigo é completamente diferente do pêndulo e do grão do joio. Outra coisa interessante é o fato deles crescerem na mesma proporção, mas num determinado momento o joio ele sobressai sobre o trigo, por isso a facilidade de colhê-lo quando ele estiver maior. Por isso Jesus está falando, quando chegar no tempo certo, vai ser fácil identificar o joio, arrancá-lo primeiro, para depois tirar o trigo. Então algumas coisas a gente precisa observar sobre essa questão do joio e do trigo, sobre a qualidade que cada um tem, ou o destino de cada um. O trigo, você sabe, o trigo é alimento, produz alimento para cada um de nós. O joio é um grão oco, não serve para nada, somente para ser incinerado. Então não alimenta ninguém, não supre ninguém, não ajuda na vida de ninguém. Plantações de joio, é uma erva daninha, ela vive
da seiva, dos nutrientes que um outro cereal que produz alimento tem. Então ela cresce, se emaranha nas raízes do trigo e rouba os suprimentos. Então ela é uma erva daninha, prejudicial para aquele que produz. Da mesma forma, aparentando ser semelhante, o trigo ele é maleável. Se você vê uma plantação de trigo com o vento, ela deita-se conforme o vento, conforme o curso do vento, ela vai se deitando. O joio não, o joio é rígido. O talo do joio é um talo rígido, então ele não se deixa levar por qualquer tipo de vento. Então ele não é maleável, não é tratável e é facilmente identificável nesse sentido. Outra coisa que se observa é a questão das raízes. Apesar do joio ter raízes mais firmes e o trigo ter raízes mais soltas, mais fáceis de serem retiradas, demonstra aí que o joio é um grão, um cereal, uma produção, uma erva que está enraizada mais da terra do que em outro lugar. E quando Jesus começa a falar que o joio são aqueles que são filhos do inimigo e o trigo são aqueles que são filhos do reino, nós podemos entender facilmente o que Jesus está querendo nos ensinar através desse julgamento. Ele está querendo dizer para nós que no mundo haverão pessoas que serão maleáveis por causa do reino de Deus, serão trigo, serão fáceis de serem tratadas, vão resplandecer como a luz do sol. Não sei se você já viu o trigo, uma plantação de trigo já madura. Quando ela está madura, ela é dourada como a luz do sol. Então o que Jesus está falando é que vai ser fácil, depois da retirada do joio, na retirada para o julgamento daqueles que estão perdidos, será fácil observar uma linda plantação de trigo. São aqueles que são parte do reino de Deus. Então esse julgamento final ele vai acontecer, irmãos, e nós precisamos observar que nessas indicações, identificações de cada um dos elementos dessa parábola, nós estamos inseridos nela de uma forma ou de outra. De que forma nós precisamos observar a nossa vida? Pelo julgamento dos outros, pelo julgamento do que eu faço de mim mesmo, ou daquilo que Deus está vendo em mim? Algo que produz, que é maleável e que tem raízes soltas, prontas para serem levadas para o celeiro. E diz: o celeiro são o reino do Senhor. Os anjos são aqueles que ceifam. Então haverá sim juízo, irmãos, haverá julgamento no tempo final. Mas muitas pessoas estão vivendo como isso não fosse acontecer, que isso fosse uma mitologia, fosse algo que vai ser mudado de uma forma abrupta por Deus. E as Escrituras dizem e falam e afirmam sobre um juízo final, um julgamento que vem da parte de Deus. Então eu não tenho às vezes capacidade de julgar a você e nem você julgar a mim com precisão. Às vezes nem consigo julgar a mim mesmo com precisão, mas haverá um que julgará perfeitamente quem é trigo e quem é joio. Serão semelhantes, e hoje o que mais se vê é isso, como há semelhança de pessoas do mundo com as pessoas do reino. E é isso que nós precisamos também observar, se talvez essa semelhança excessiva das coisas do mundo não esteja nos fazendo ter raízes mais profundas e sermos joio em vez de trigo. Então o que Jesus está falando, leia comigo por favor, Mateus capítulo 13, versículo 40, por favor Fernando, coloca aí, melhor, no versículo 39, tá Fernando? Mateus 13, 39. E o inimigo que plantou o joio no meio do trigo é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Você pode repetir comigo? O fim dos tempos. Bem forte, o fim dos tempos. E os que fazem a colheita são os anjos. Da mesma forma que o joio é separado e queimado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará anjos e eles removerão do reino tudo que produz pecado e todos que praticam o mal, e os lançarão na fornalha de fogo ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Na sexta-feira próxima passada nós estávamos ministrando aqui sobre mutualidade, e eu quero convidar você a ingressar no curso que nós estamos ministrando, os 3 aspectos do ministério da igreja. E quando estávamos ministrando sobre esse segundo aspecto, que é a nosso serviço uns aos outros, nosso relacionamento uns com os outros como igreja, num determinado momento foi falado sobre julgamento, sobre julgar. Por isso a nossa apreensão em ministrar nessa noite ao seu coração, para que você entenda que julgamentos nós passaremos em todo o tempo da nossa vida. Às vezes seremos imprecisos com o julgamento que fazemos em relação às outras pessoas, porque estamos falhando da mesma forma. Às vezes seremos imprecisos quanto ao julgamento de nós mesmos, nós achamos que estamos bem
estamos no reino, estamos fazendo algo para o reino de Deus e estamos bem, e estamos sendo enganados. Mas uma coisa que fica clara nas Escrituras, que haverá um julgamento divino, e que ele será preciso em identificar quem é joio e quem é trigo. E essa hora é a hora de você fechar os olhos para a gente orar. Feche os seus olhos em nome de Jesus, porque a semelhança do joio com o trigo é muito grande. Eles crescem mais ou menos na mesma velocidade, porém num determinado momento eles começam a ficar diferentes, e o destino é completamente diferente. Jesus não nos engana sobre esse julgamento. Existe um destino para quem é joio, ou para quem se comporta como filhos do inimigo, que será um fogo, uma fornalha de fogo. Mas existe também o julgamento divino preciso para identificar pessoas nessa terra que são trigo, que são maleáveis, que são suprimento para a vida de outros, e que acima de tudo têm raízes fracas, prontas para serem levadas para o celeiro do Senhor. Queria que você orasse pela sua vida. Feche os seus olhos e ore em nome de Jesus. E agora é a hora de você avaliar você mesmo, diante do juízo que você ouviu agora. Não aquilo que você está fazendo, mas se fosse o caso dele acontecer hoje, como você seria avaliado por Deus? Em que critério o Senhor lhe enquadraria? Que tipo de identificação numa parábola de joio e de trigo você estaria? Cuidado, cuidado, esse julgamento ele vai acontecer. A Bíblia chama 2 vezes esse dia de fim dos tempos, e nós estamos chegando nesse dia, no fim dos tempos, o dia em que haverá sim uma avaliação de frutos, que independentemente de sermos falhos nessa avaliação aqui na terra, Jesus não será falho em avaliar cada um de nós. Ore pela sua vida, por favor, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, ore por você. Jesus tem pleno prazer em querer recolher você nos celeiros, recolher a mim e a você naquilo que será chamado o reino dos céus. Ele diz: o reino dos céus será semelhante a um agricultor que semeou a boa semente. Eu quero crer que você que está ouvindo entendeu a palavra e deseja e vai viver como boa semente aqui nessa terra. Você pode falar amém? Amém. Ore pela sua vida em nome de Jesus. É dia de análise, dia de conversão, dia de reconciliação para nós, porque haverá um julgamento divino e ele será preciso, será fiel e justo no seu julgamento. Santo, Santo Deus, Tu és santo, Santo Deus. Tu és santo, Santo Deus. Eu preciso ter a Tua santidade em mim. Eu preciso ter a Tua santidade em mim, pois eu quero Te ver. Mas será impossível para mim ver a face do meu Deus sem a Tua santidade. Eu não poderei Te ver, não poderei Te ver sem a Tua santidade. Eu não poderei Te ver,
és santo, santo Deus. Você pode ficar em pé para nós orarmos? Fique em pé, vamos orar em nome de Jesus. Tu és santo, santo Deus. Tu és santo, santo Deus. Eu preciso ver A tua santidade em mim, eu preciso ter a tua santidade em mim, pois eu quero te ver. mas será impossível para mim ver a face do meu Deus sem a tua santidade. Não poderei te ver, não poderei te ver Sem a tua santidade, não poderei te ver, não poderei te ver. Senhor Deus, nós oramos agora, depois de lermos, Senhor Deus, os textos da Tua Palavra que são tão claros sobre julgamento. Senhor, nos livra de sermos tão aplicados em julgar os outros, em ser falhos no nosso próprio julgamento e esquecermos que um dia haverá um justo juiz, em que final dos tempos Ele chamará cada um de nós para uma prestação de contas. Senhor, que aqueles que ouviram a Tua Palavra, cada um de nós que está nesse lugar, seja considerado trigo, cereal precioso diante do Senhor. Como diz a Tua Palavra, a boa semente, que sejamos encontrados assim, aqueles que seremos recolhidos aos celeiros do Senhor, que é reconhecido como o reino dos céus. Nós oramos, Senhor Deus, por misericórdia sobre aquele que ainda acha que pode viver semelhante ao trigo, mas é joio, preso a essa terra, duro e inflexível quanto ao pecado, e acima de tudo, não contemplando a vida de ninguém com a vida de Deus. Ó Senhor, tem misericórdia do mundo, tem misericórdia de nós, porque cremos que a Tua Palavra foi pregada nessa noite, e um alerta foi dado que haverá sim um juízo divino, um juízo eterno, e ele será um juízo verdadeiro. Nós oramos agradecendo pela Tua Palavra, Senhor. Aplica essa palavra no nosso coração, que não nos deixe nos enganar por ela, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Aleluia. Podem sentar um instantinho.